Você sabe por que Noé amaldiçoou o seu próprio filho, Cã? Você conhece essa história? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade para as Nações. Meu nome é Maria Alves e hoje nós vamos falar sobre uma história meio triste, polêmica e enfim, né, que gera muitas interpretações, algumas inclusive racistas, tá, né, inclusive, gente. Mas o fato é que Noé, né, ele é conhecido como um grande homem de muita fé, né, justo, coisa e tal, mas até esses grandes homens pisam na bola e pecam, tá? E tudo começou, na verdade, com um pecado, com um erro de Noé. Só que aí isso gerou outras consequências, outros erros, né, enfim, e terminou ali como consequência Cã sendo amaldiçoado por ele, sim, gente. E hoje nós vamos conversar e refletir um pouco sobre isso no estilo Gênesis Fix. Essa história se encontra em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20. O que aconteceu? Veio o dilúvio, né? Eu estou assim há muitos vídeos falando desse dilúvio, né? Veio o dilúvio, passou o dilúvio e Noé e sua família começaram a se restabelecer na terra. Então, Noé plantou uma vinha que deu muita uva. Noé criou ali o vinho, né? Não se sabe se esse foi o primeiro vinho que existiu. Não existe nenhum relato de vinho antes, né, desse Gênesis 9. Então, talvez Noé nem tenha, tipo, pecado, né? Assim, no sentido de, ai, vou ali tomar todas. Mas talvez Noé realmente não sabia que a uva fermentada podia embriagar. O fato foi que ele bebeu o vinho, se embriagou e ficou pelado dentro da tenda. Assim, ele ficou nu com a mão no bolso. Ele ficou como ele veio ao mundo, né? Cã, que foi o pai de Canaã, né? Fala assim no versículo 22, fala: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber. No sentido de, tipo, ele viu, né? Tem algumas interpretações que são bem pesadas, que falam que ele não só olhou pro pai nu, né? Tipo, e caçou dele, mas que fez umas coisas bem erradas e feias, mas eu prefiro nem entrar nessa história. Eu não acho que seja muito isso, não, gente. Aqui tá falando que ele viu, né, o pai nu e, tipo, ficou zoando com a cara dele, desonrou o pai dele, falou pros dois irmãos, né? Então Sem e Jafé tomaram uma capa. E, né, eu não acredito nessas versões meio bizarras assim, porque os próximos versículos, né, a gente tem que ler no contexto, falam que ele colocaram sobre os próprios ombros a capa, né? E de costa foram indo até o seu pai e cobriram a nudez do pai com o rosto desviado. Isso quer dizer, eles não viram o pai nu, né? Então, despertando Noé do vinho, soube o que o Cã fizera, né? Cã era o filho mais novo dele. E aí ele disse, gente, aqui começa a pegar pesado aqui, tá? Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, imagina. Foi bastante coisa, né? Mas o fato é que, gente, né? O que a gente vai refletir? Primeiro, foi errado, tá? Tipo assim, ele não devia ter ficado bêbado, mas talvez ele nem soubesse que a uva embebedava, né? Então vamos dar um desconto para isso. Mas, né, ele ficou pelado, coisa e tal. Só que quando o Cã viu, ele dá a entender que ele desprezou o pai por isso, né? Ele desonrou o pai. Então, ele errou com isso, tanto que o Sem e o Jafé tiveram cuidado de não expor o pai. Não vamos expor nosso pai ao ridículo, não vamos desonrar o nosso pai, não vamos fazer algo que possa nos fazer perder ali o respeito e a honra ao pai, né? Então, eles tiveram que tomar esse cuidado. Então, não é nem a questão de ter visto o pai nu, né? É mais a questão, assim, de ter desonrado a ele, né? Então, eles agiram ali com sabedoria, não debochando, zoando do erro, né, do Noé. Isso enfureceu Noé de tal maneira que fez com que ele amaldiçoasse seu filho. De maneira nenhuma estou aqui justificando o que Noé fez, né? Foi errado o que o Cã fez, foi errado. Mas, né, a ponto de amaldiçoar, assim. Gente, eu acho bem pesada essa história, sabe? Uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem da Bíblia é que ela não fala que, fulano fez tal coisa, dizendo, então se fulano fez, então é correto, então é certo. Não, pelo contrário. Quando fala ali que Abraão teve filho com Agar, né, depois mostra todas as consequências ruins que isso gerou. Quando fala de Davi, né, que Davi mandou matar Urias pra poder pegar a mulher dele, coisa e tal, né, mentiu e fez, aconteceu, também gerou consequências horríveis. Então, assim, não é porque homem de Deus, né, não é porque Deus fala, esse foi um homem de Deus, esse foi um homem segundo meu coração, foi um homem de fé, que não mostra os pecados dele, né? Às vezes a gente não para pra pensar assim, Deus ele não é hipócrita, ele mostra assim, que ele não tá olhando pra alguém pra ser perfeito, mas mesmo nos erros, ele ama o ser humano, né? Então é aquilo que eu sempre falo, né? Se a Bíblia não esconde nada, quem sou eu pra esconder alguma coisa do que tá escrito aqui?
Porque, gente, a Bíblia não esconde, né? Então, às vezes a gente quer esconder, né? A gente, tipo, acha que é cristão porque é o super sumo, a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E, na verdade, a gente tá mal lascado por não sei o quê, né? Essa é a verdade, pura verdade, tá? Tamo mesmo tudo frito, mal passado e cozido, né? Queimado, né? A gente tá, gente, tipo assim, ó. Nós temos que reconhecer que nós somos cristãos não por sermos melhores, mas justamente por entendermos que como a gente precisa, não existe outra maneira de ser salvo a não ser por Jesus. Se não for Jesus, a gente tá ferrado, tamo lascado, tamo mesmo, tá? Porque pra ser cristão, primeiro a gente tem que entender que a gente pecou de uma maneira que não tem salvação fora de Jesus, que nada do que a gente fizer ou deixe de fazer vai trazer a salvação, que a única salvação, o único salvador, o único que é capaz de nos salvar dessa desgraceira é Jesus, né? Então, gente, através dessa história, assim, eu percebo que, cara, até os grandes homens erraram, né? Pecaram e pecaram feio. Eu considero bem pesada essa história, tá? Porque, por mais que cantem errado e desonrado, né? Porque eu falei ali no início que tem até interpretações racistas que falam que, por causa disso, que aí os descendentes do Khan são africanos. Na verdade, não é bem assim, né? Mas muitas pessoas às vezes falam, né, disso são por causa disso, que tem pobreza, tem isso, tem aquilo outro. E na verdade não tem nem lógica bíblica, né? Se a gente for pegar outras passagens aqui que falam sobre como Deus abençoa as gerações, amaldiçoa as gerações, né? Já cai por terra essa interpretação, tá? Essa interpretação racista, mas não é nem sobre isso que eu tô falando, né? Mas é mais sobre aquela coisa de, cara, é por reconhecer que a gente precisa de um salvador, que a gente pecou, que a gente errou, que a gente, nós somos esculhambados mesmo. E é nessa esculhambação, sabe, com essa vida toda errada que a gente pede socorro. Então, é por entender que fora de Jesus não tem salvação, fora de Jesus a gente tá tudo frito, tudo lascado. E, e é por sermos imperfeitos, tá? É por sermos imperfeitos, a gente precisa de Jesus. E se você é uma pessoa que sabe que já cometeu erros, que sabe que pecou. Gente, todas as pessoas já erraram. Todas as pessoas já pecaram e pecam. Todos são pecadores. Todos estão destituídos de Deus, né? Longe de Deus. Todos precisam da salvação, só que nem todos reconhecem. Tem pessoas que acham que de tanto fazer obras boas vão ser salvos. Que é de tanto fazer coisas boas e, na verdade, gente, a dívida que nós temos é impagável, né? E só quem percebe o quanto é impagável a nossa dívida que consegue entender a salvação, o perdão de Jesus e a obra da cruz, né? Então, eu sei que esse vídeo não é tanto no estilo Bíblia Fix, né? Que, na verdade, acho que eu vou ter que mudar a introdução, né? Mas é para se refletir, sabe? É justamente porque nós somos imperfeitos, né? Justamente porque eu entendi que sem Jesus eu ia morrer, que eu me converti, né? Um dia eu quero falar, né? Dar um pouco do meu testemunho de como foi a minha conversão. Mas foi quando, tipo assim, ó, eu vi ou é Deus ou é a morte, não tem uma terceira opção para mim. Então foi. que tenso, né? Mas foi isso. O que eu posso fazer? Vou mentir? Não vou mentir, né? Foi isso mesmo. O que eu posso fazer? Então, muitas vezes quando eu tô ministrando, né? Ministrando ali no louvor, às vezes eu olho assim, o quanto a gente é indigno, né? Eu olho ali pro meu grupo, pro grupo de louvor. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Né? Não, tô brincando, gente. São pessoas de Deus, são pessoas que eu tenho como referência e exemplo em várias áreas, né? Mas o passado de todo mundo condena. Sabe que eu tô misturando esse filme, né? Filme de terror com filme. Eu nunca vi se o passado me condena. Não, o passado te condena. Esse daí, tá? Eu sei que é meio, né? Enfim. Mas aquela coisa, né? Uma mistura do que eu sei que você fez no verão passado com o teu passado te condena. E eu vejo assim, ó, que o nosso grupo é aquele grupo, sabe, de remidos mesmo, né? De improváveis, né? De pessoas que já erraram muito no passado, mas que reconhecem, que entendem que só Jesus salva e que o sangue de Jesus é o suficiente, né? Então muitas vezes eu tô ministrando, às vezes eu olho tantas pessoas, às vezes que estão ali, né, adorando junto com a gente, que eu sei que tem vidas muito mais corretinhas, né? Que nunca fizeram nada de errado, aquela coisa assim. E às vezes Deus chama os improváveis mesmo, é aqueles que são os perturbados. Às vezes Deus chama assim as pessoas mais improváveis, que fizeram mais caca no passado. Porque onde abundou o pecado, né, superabunda a graça de Deus, né? Claro, isso não é desculpa pra gente estar pecando, pra gente estar voltando, né? Tipo assim, o cachorro vomitou e voltar pro próprio vômito. Ai, que nojo. Mas é isso que a Bíblia diz, né? A pessoa que volta ali pro pecado é como se fosse um cachorro que volta a comer o Hugo. É por entender que a gente não merece, sabe? Que é Jesus em nós, que não se trata de nós, mas se trata de Jesus. Então é por isso que a gente segue em frente sem medo, né? Porque
Jesus é suficiente, o sangue de Jesus, ele passou sobre nossas vidas e é nessa fé que a gente tem que se firmar. Porque é só pela fé, né, que a gente é salvo. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Isso que fala na Bíblia. Então, quando a gente entende que a nossa dívida é impagável, a gente consegue entender também o valor do perdão, o valor da salvação, o valor do que Jesus fez, né, em nós. Pra nós, né, que veio aqui na Terra, nos amou de tal maneira, né, que veio aqui na Terra e se entregou por nós, né? Como fala em João 3,16, né? Eu quero deixar esse versículo hoje, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era isso que eu queria falar hoje. Fica com Deus, até o próximo vídeo.